Olha, que Deus abençoe a sua vida. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Pai, neste momento eu entrego em tuas mãos o meu louvor e adoração, meu Deus. Venha tomar meu coração e o meu viver, pois eu te amo, Pai. Sem o Senhor eu não sou nada, sou pequeno. Quero pra sempre em tua presença ser sincero. Te amo, Deus, és a razão do meu viver. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir nesse momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Espírito Santo, venha sobre nós. Queremos te sentir neste momento, com nossas vidas. Queremos te exaltar, para sempre em tua presença te amar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença em oração, meu Deus, e estamos aqui, meu Pai, para buscar o teu fortalecimento espiritual, meu Deus, buscar em ti o alimento para nossa alma, porque nós estamos vivendo os últimos dias difíceis, meu Pai. A cada dia a gente recebe a notícia de milhares de pessoas que têm adormecido, que têm fechado os seus olhos para não mais abrirem. E o que mais nos preocupa, meu Deus, não é com as pessoas que morrem, mas é para onde tem ido a alma dessas pessoas, porque, meu Deus, o vírus, a bactéria, ela mata o corpo, mas o pior vírus, a pior bactéria, não é aquela que tem matado o corpo das pessoas, mas aquela que tem matado a alma, aquela que tem levado a alma a uma condenação eterna. Ó meu Deus, eu peço a Ti, tenha misericórdia de nós, que através dessa reunião, meu Pai, que possa haver salvação nessa casa. Talvez estejam nesse momento acompanhando essa live pessoas que não conseguem nem fechar os olhos para orar, de tão distantes que elas estão de Ti. Pessoas que pegam a Bíblia, meu Pai, e mal conseguem abrir, de tão fria que ela está espiritualmente. E a gente não sabe o dia de amanhã, meu Deus. Por mais que nós estamos orando para que o Senhor venha livrar, para que o Senhor venha guardar, para que o Senhor venha proteger, mas a gente sabe que uma hora, inevitavelmente, nós vamos partir desse mundo. E o que eu quero com essa reunião, meu Pai, é preparar essa pessoa, é estar preparado, meu Deus. Não importa quando esse dia vai chegar, se hoje, se amanhã, se daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, daqui a
30, 40 anos, não importa. Nós temos que estar prontos, meu Pai, porque muitos não estavam prontos para partir e ainda assim partiram. Ó meu Deus, vem com a Tua presença, vem com o Teu Espírito agora, através dessa oração, e venha avivar, venha acender a chama da fé no coração daqueles que se encontram apagados, desmotivados, desanimados. Ó meu Deus, eu entrego essa reunião em Tuas mãos e peço que o Senhor abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê diga amém e graças a Deus. Amém. Se você tem a sua Bíblia aí nas suas mãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de Êxodo. Êxodo, ele é o segundo livro da Bíblia. Tem Gênesis e logo em seguida Êxodo. Capítulo 2, versículo 11. Abre aí, enquanto você procura aí o livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Canta aquela canção, Fala Comigo, Senhor, estou ouvindo. Fala comigo, Senhor, estou ouvindo. No Teu falar encontro direção. No Teu falar eu encontro direção. Eu vim aqui buscar o Teu poder. Sou um simples servo, sempre pronto a obedecer. Por não Te ouvir, já sofri tanto na vida. Trilhei caminhos do meu próprio coração. Arrependido, venho aqui pedir ajuda. Me escuta e responde esta minha oração. Essa minha oração. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra Te entregar a minha vida. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no Teu altar. Eu quero estar no centro da Tua vontade. Desfrutar da liberdade que ninguém pôde me dar. Eu vim aqui pra Te entregar a minha vida. Já não tenho mais saída. Eis-me aqui no Teu altar. Muito se tem dito sobre a volta de Jesus, sobre os sinais dos tempos. E eu queria que você prestasse atenção num vídeo que eu vou colocar para você agora. E logo após esse vídeo a gente vai ler essa passagem bíblica. Vamos acompanhar. Em média, um piscar de olhos demora 0,4 de segundos para acontecer. A velocidade de um relâmpago pode ultrapassar a 1980 km por segundo. A essa velocidade, seria possível viajar de Belo Horizonte a Salvador antes que os olhos pisquem. Esse é o tempo que você teria para se arrepender durante a repentina volta de Jesus. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Para muitos, a morte foi tão repentina que não sobrou tempo nem mesmo para fechar os olhos.
Em média, um ser humano em seu estado normal demora 0,5 segundos para agir. Porém, esse tempo é superior ao piscar de olhos ou a um relâmpago. Por isso, a maioria na hora de sua morte não tem o tempo necessário para se arrepender. Este é um alerta, tanto para os que estão fora, quanto aos que estão dentro da igreja e não tomaram sua decisão. Não podemos deixar a salvação para a última hora. Ela tem que ser conquistada a cada momento e vivermos hoje como viviam os apóstolos em Atos. Assim como eles, temos que aguardar a volta de Jesus como se fosse agora. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Observou que o livro da vida é apenas um? E que existem muitos outros livros com os relatos da vida de cada um? Portanto, podemos notar que o número de salvos será menor que o número de condenados. Seu nome estará em um dos livros ou no livro da vida? E será que essa tem sido a sua preocupação nesses dias? Porque a gente tem visto as pessoas muito preocupadas. Quando é que vai abrir as lojas? Ou quando é que eu vou poder abraçar uma pessoa novamente? Quando é que eu vou poder viver a minha vida normal? Mas você deveria sim se preocupar com essas coisas. Mas também se perguntar, será que o meu nome está no livro da vida, de verdade? Ou está no meio daqueles muitos livros que estão lá apenas para registrar o porquê de muitas pessoas não serão salvas? Olha só o que diz a palavra de Deus. Aí no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, ó. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Versículo 12, ele diz assim: e olhou a um lado e a outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Versículo seguinte, ele diz assim: e tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó. E veja se não é mais ou menos assim que acontece com o pecado. Você vê que num dia normal Moisés saiu, viu lá o egípcio maltratando o seu irmão. E o que Moisés fez? O que muitas pessoas fazem com o pecado. A Bíblia diz que ele olhou para um lado, ele olhou para o outro lado e viu que ninguém estava vendo. Como se fosse para ele permitido pecar, já que ninguém estava olhando. É como muita gente diz assim: mas o meu pecado não faz mal para ninguém. Mas o meu pecado não ofende a ninguém, não maltrata ninguém, eu não matei, não roubei. No caso de Moisés, olha só o que ele fez. Bom, já que não tem ninguém vendo, eu vou matar esse egípcio e vou esconder o corpo. E foi o que ele fez. Ele matou o egípcio, ele cometeu um homicídio. Ele tirou uma vida. E após ter tirado aquela vida, o que ele fez? Ele enterrou o corpo, escondeu o corpo. Como quem diz assim: bom, já que ninguém está vendo, eu vou esconder o corpo.
e vida que segue. E no outro dia ele saiu de casa como se nada tivesse acontecido. Como se aquele pecado dele não fosse ter nenhuma consequência. E é assim que as pessoas têm vivido. Elas têm traído, têm adulterado, têm mentido. As pessoas têm enganado, têm guardado mágoa no seu coração. As pessoas têm prejudicado outras pessoas, cometido o pecado da injustiça. Como se ninguém estivesse vendo. Não, bom, peraí, não tem ninguém que possa me punir aqui vendo. Eu vou cometer o pecado e vou viver minha vida normal. Foi o que Moisés pensou. Que não haveria consequência. Mas, gente, não existe pecado sem consequência. A própria palavra de Deus ensina que o salário do pecado é a morte. E quando se fala de pior morte, sabe qual é a pior morte? É essa que muita gente está vivendo agora. A morte espiritual. Porque o pecado separa a criatura do Criador. Quando a pessoa está no pecado, ela faz uma oração. Sabe qual é a sensação que ela tem? De que a oração dela está batendo no teto da casa dela e voltando. É como se a oração dela não passasse daquele limite. E ela percebe isso. Não é que Deus não quer ouvir aquela oração, mas é o que o pecado faz. Então Moisés pecou, ele matou aquele homem. E o pior não foi ele ter pecado, porque todos nós estamos sujeitos a pecar, a errar. O pior foi ele ter achado que ninguém estava vendo. Ele olhou para um lado e ele tentou esconder o pecado. No dia seguinte, Moisés saiu de casa como se nada tivesse acontecido. E ainda tentou pregar para os outros. Ele viu lá duas pessoas brigando, e ainda tentou dar uma de justo. Poxa, você está maltratando o seu irmão? E aí aquele homem fez o papel do diabo. Você sabe qual é o papel do diabo? Acusador. Aquele homem disse para ele: você agora é juiz para me repreender? Quem você pensa que é, Moisés, para me repreender? Ou você acha que eu não sei que você matou um egípcio ontem e escondeu o corpo? Naquele momento a casa caiu. Moisés entrou em desespero. O meu pecado foi descoberto, agora eu estou perdido. E você vê que a coisa foi tão forte que o pecado de Moisés chegou aos ouvidos de Faraó, a ponto de Faraó querer matar Moisés. Moisés teve que fugir do Egito. E aí você vê um homem que tinha uma vida de príncipe, uma vida de rei, teve que viver como um mendigo, como um escravo no deserto, passar uma vida de necessidade, tudo por causa do pecado. Olha a consequência do pecado. E quantos são os que têm, por causa de um pecado, perdido o seu casamento, destruído a sua família, perder a sua empresa, perder uma amizade por causa de um pecado. E o pior não são essas perdas, não. O pior não é você perder nada aqui na terra, é você perder a sua salvação. É você perder a sua alma por causa de um pecado. E você vê que a Bíblia, de forma alguma, ela encobre o pecado do ser humano. A Bíblia não inocenta o pecador, ela inocenta o arrependido. Você vê que Deus de nenhuma forma procura esconder o pecado de ninguém. A gente sabe que a Bíblia foi escrita por homens, inspirados por Deus. Toda a palavra de Deus teve uma inspiração divina. Ora, será que no momento que a Bíblia foi escrita, Deus não poderia ter aliviado os seus servos, os seus escolhidos, não apontando os seus erros e as suas falhas? Mas você vê que nem o próprio Deus de maneira alguma fez isso. Moisés era o patriarca, é o patriarca na fé. Moisés foi o autor de muitos livros sagrados, mas você vê que nessa passagem aqui, Deus não escondeu o pecado de Moisés. Você vê que Deus não encobriu o erro de Moisés e não impediu que Moisés, mesmo Deus tendo um plano na vida dele, pagasse o preço do seu pecado, pagasse pelo preço do seu erro. Claro que naquela altura Moisés ainda não conhecia Deus, não tinha um encontro com Deus. Por isso essa atitude. Se espera uma atitude assim de uma pessoa que não é nascida de Deus, de uma pessoa que ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Mas e você que diz que tem um Espírito Santo? E você que diz que é uma pessoa de Deus? Será que você não tem tido a mesma atitude de Moisés? Olha para um lado,
olha para o outro, já que ninguém está vendo, deixa eu ver uma coisinha errada aqui na internet. Deixa eu cometer um pecadinho, um deslize, uma mentira, como se aquilo ali não fosse ter uma consequência. Você vê que todos os homens do passado que erraram, o erro deles está aqui na Bíblia. Davi quando pecou, Sansão quando errou. Deus não isentou aqueles homens de ter os seus erros expostos na Bíblia. Então não pense você que o seu pecado vai ficar escondido, não vai. Por isso Jesus uma vez disse assim para os seus discípulos: não há nada em oculto que não há de ser revelado, nem escondido que não seja descoberto. Cedo ou tarde o pecado vem à tona, de uma forma ou de outra. E a única maneira de você se ver livre do pecado não é tentando esconder o seu pecado e tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Porque tem muita gente que fez isso. Tem muita gente que pecou ontem, pecou semana passada, no ano passado, e porque não teve nenhuma consequência daquele pecado, ela olha para a sua vida e fala: bom, eu pequei, mas não perdi meu emprego, a minha família continua aqui, eu continuo na minha casa, continuo recebendo meu salário. Bom, então não teve problema esse pecado, nada aconteceu, mas aquele pecado está ali registrado. O acusador, cedo ou tarde, está ali, ó. Se não existe um acusador fisicamente, alguém que viu o seu pecado e está te condenando, existe o pior de todos os acusadores, que se chama consciência, que fica aqui, ó, martelando dia e noite. Você já reparou que de um tempo para cá, as suas noites de sono têm sido cada vez mais difíceis? Você deita na sua cama e fecha os seus olhos, e aquilo que era para ser algo natural, talvez hoje até para dormir você tem que tomar um medicamento. Por quê? Porque a sua consciência, o diabo tem usado a sua consciência contra você mesmo. Dia e noite, aquele pecado que você cometeu, que supostamente não teve consequência, mas é ele que te condena, é ele que te acusa. De um tempo para cá, você tem se tornado uma pessoa nervosa. Por qualquer coisa você briga, por qualquer coisa você maltrata os seus familiares. Por que de tanto nervosismo? O porquê de uma pessoa tão impaciente? Quer dizer, você que era uma pessoa tão calma, tão tranquila, tão alegre, mas de um tempo para cá, você mudou. A sua luz se apagou. Isso é a consequência do seu pecado. A consequência do pecado de Moisés levou ele a perder tudo que ele tinha. E de pouco a pouco você está perdendo a admiração das pessoas, o carinho das pessoas, tudo por causa de um pecado que está escondido, ou que você pensa que está escondido. Você sabe qual é o problema? Vou dizer uma coisa para você. A gente olha para um lado, Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, mas ele esqueceu de olhar para cima. Nós sempre temos que olhar para cima. Não basta, quando você tiver um pecado diante de você, ou uma oportunidade de cometer um pecado, não basta você olhar para a esquerda ou para a direita. Você tem que sempre olhar para cima. Porque se você olhar para cima, você vai ver que alguém está te olhando. Tinha alguém olhando Moisés naquele momento. Tinha alguém lá em cima vendo Moisés cometer aquele crime, cometer aquele pecado. Como sempre tem alguém lá em cima olhando para você. Ele está olhando para você nesse momento. Mas uma vez que a pessoa decide pelo pecado, decide pela vida errada, pela transgressão, vem a consequência. A consequência é essa. Você mal consegue orar. Você vê que muitos mal conseguem acompanhar uma live como essa. Perdem a paciência, o coração, preferem o entretenimento, preferem se distrair, porque o pecado faz isso. Aí eu pergunto a você, se você não consegue passar 1 hora com Deus, 40 minutos assistindo uma programação, você vai conseguir passar a eternidade com Ele? Será que você vai conseguir morar com Ele na eternidade? Mas existe um caminho, uma solução para você que está vivendo no pecado ou para você que cometeu o pecado. E essa solução se chama arrependimento. O que é o arrependimento? Não é você se sentir mal pelo pecado, porque
Sentir-se mal pelo pecado, muita gente se sente. Mas no outro dia, como Moisés, ele se sentiu mal quando matou o homem, tanto é que ele enterrou, não deixou o corpo lá. E no outro dia ele saiu como se nada tivesse acontecido. E ele voltaria a matar novamente, se ele não tivesse se arrependido. O que é o arrependimento? É quando você assume o seu erro. É quando você para de dar desculpas para o seu erro e dizer, olha, eu errei por causa disso. Ah, eu matei aquele egípcio porque ele estava maltratando. Não, ele matou porque quis matar, foi uma escolha. Todo pecado é uma escolha do pecador. Se você pecou, você escolheu. E enquanto você não assumir isso, você não vai se arrepender, você não vai alcançar a paz que você precisa, o perdão de Deus. Inclusive, eu aconselho a você, que talvez está acompanhando essa programação e tem vivido uma vida completa de pecados. Eu aconselho você, hoje mesmo, procure uma igreja universal mais perto da sua casa. Apesar de não termos cultos presenciais, mas todas as igrejas universais estão com portas abertas e todas elas têm um pastor lá. Você vai chegar nesse pastor e vai dizer assim, pastor, eu estou arrependido dos meus pecados e eu quero me batizar. E ele vai batizar você. Porque o que representa o batismo? O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas não é um ritual religioso como muita gente pensa. Para você entender o que é o batismo nas águas, a gente precisa transportar você àquela época, ao passado, aquelas épocas bíblicas. Por exemplo, o primeiro que começou a falar sobre o batismo foi João Batista. E ele batizava as pessoas no deserto, pregava para elas no deserto e lá havia um rio onde as pessoas eram batizadas. E o que era o batismo? Para você entender. Naquela sociedade de João Batista, o pecado, uma pessoa em pecado, uma pessoa que cometesse um pecado, ela era considerada uma pessoa fora da lei, porque naquela época as leis eram as leis de Moisés. Não existiam duas leis como tem hoje, a lei dos homens e a lei de Deus. Só havia uma lei, que era a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa cometia um pecado, ela não só cometia um pecado, mas ela era uma transgressora. Ela passava a ser tratada como um fora da lei. Ela passava a ser tratada, havia uma rejeição da parte da família, ela passava a ser rejeitada pelos amigos, pelos familiares. Então, não havia só uma preocupação de não pecar naquela época, mas muitos, quando pecavam, preocupavam-se em esconder o seu pecado, como Moisés fez. Porque se as pessoas soubessem, iam se afastar dela. Ela ia perder a amizade, ia perder muitas coisas. Então veio João Batista no meio de um deserto dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E pregando o arrependimento, ele dizia, sejam batizados, para que os seus pecados sejam perdoados. Então aquela atitude da pessoa vir até o João Batista e descer nas águas, aqui atrás, que não tem como você ver daí, mas aqui atrás está o batistério da igreja. Aquela atitude da pessoa vir até João e descer naquelas águas, ela estava assumindo publicamente que ela tinha cometido algum pecado. Você está entendendo? Sim ou não? Ela estava assumindo publicamente, quer dizer, ela estava fazendo o contrário que todos faziam. Enquanto todos escondiam seus pecados, aquelas pessoas que iam até João, de alguma forma elas estavam assumindo diante de toda a sociedade, olha, eu transgredi a lei, eu pequei, mas estou aqui me batizando porque estou arrependido. Então elas desciam nas águas e naquele momento, aquele pecado, aquela transgressão era perdoada. Quando aquela pessoa saía das águas, o nome dela era escrito no livro da vida. E ela saía dali em paz, com a sua própria consciência, em paz com a sociedade, por quê? Porque ela já não tinha mais nada que esconder de ninguém, porque ela já tinha assumido ali o seu erro, e principalmente, em paz com Deus. E é isso que Deus quer para você. Você não quer voltar a ter paz? Há um versículo na Bíblia muito forte,
que diz assim, ó, reconcilia-te com Deus e tenha paz. A paz que você busca na bebida, a paz que muitos buscam, não digo você porque talvez não seja o seu caso, mas que muitos buscam nas drogas, nas orgias, a paz que muitos buscam na prostituição, na mentira. Há quem minta para ter paz. Eu não vou mentir, porque se eu falar a verdade eu vou ter problema. Vou ter uma briga aqui dentro de casa, aí fala uma mentira. Mas aquela mentira vai tirar muito mais a tua paz do que se você tivesse falado a verdade e tivesse ali uma briga. Porque talvez aquela briga duraria um dia, 2, mas a tua paz seria eterna. Mas para evitar um problema, você acaba tendo um problema eterno. Então eu quero convidar você que está sem paz, você que está aí agora me acompanhando, e você diz assim, pastor, eu não consigo orar, eu não consigo nem fechar os meus olhos para falar com Deus, porque a minha consciência me acusa, eu cometi um pecado muito grande, mas o seu pecado não foi maior do que o de Moisés, e ainda que tenha sido. Você vê que Moisés matou um homem, mas quando ele se arrependeu e se voltou para Deus, quando ele tirou a sandália dos pés naquele monte, ali houve um arrependimento. Moisés nunca mais matou. Ele não precisou voltar a matar para tirar o povo do Egito. Você vê que Deus passou a ser com ele, Deus quer passar a ser com você. Mesmo você que cometeu um adultério, mesmo você que mentiu, que roubou, que matou, que se prostituiu, tem salvação para você, se houver arrependimento. Mas ainda que o teu pecado pareça bem pequenininho, talvez você diz assim, eu nunca traí minha esposa com outra mulher, mas talvez você traiu ela com o celular. Jesus, ele disse, se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou. Ah, mas ninguém viu, ela não viu. Você fez igual Moisés, né? Olhou para um lado, olhou para o outro. Ninguém está vendo, deixa eu dar uma puladinha de cerca. Mas você esqueceu de olhar para cima. Eu digo para você que esse pecado, por menor que seja, se não houver arrependimento, ele pode te condenar tanto como aquele que pegou uma mulher e cometeu o ato fisicamente com ela. Por isso eu digo para você, só existe um caminho para a salvação. E esse caminho se chama arrependimento. E se você quer se arrepender, eu vou pedir para você fazer uma coisa agora. Nós vamos cantar uma canção, e eu sei que de repente você está aí com alguém do seu lado. Se você tem alguém do seu lado, eu vou pedir para você se afastar dessa pessoa. Se você está na sua casa, agora eu não queria que você orasse do lado de ninguém, porque você vai fazer uma oração muito particular. Vai ser muito assim, você e Deus. Então eu vou dobrar o meu joelho aqui, nessa cadeira aqui, eu vou pedir até para a outra câmera, não sei se tem como filmar da outra câmera, mas eu vou dobrar o meu joelho, você vai procurar um canto da sua casa. Vai um para o sofá, vai outro para o outro canto da casa. Se você quiser ficar na quina da parede, lá com o rosto na parede, porque vai ser um momento de intimidade sua com Deus. E você ali vai chorar. Você ali vai se arrepender. Pode colocar outra câmera? Isso, pode colocar. Eu vou dobrar meus joelhos aqui, ó. Procura aí um lugar na sua casa para você dobrar os seus joelhos. E ali você vai falar com o Senhor Jesus. Você vai se humilhar para Deus. E pode ter certeza, se você se arrepender de fato, de verdade, quando a gente terminar essa oração, você vai ter paz. Você vai ter paz. Porque o Espírito Santo, que é o Espírito da paz, ele vai entrar em você e você vai ser uma nova pessoa. Você não vai viver mais essa vidinha que você tem vivido. Você não vai mais colher a consequência desse pecado. Pelo contrário, a misericórdia de Deus vai alcançar você. Mas tome uma decisão, saia dessa sujeira, saia dessa vida errada, enquanto há tempo. Se você puder agora, procura o seu cantinho, canta essa canção, Pablo, que eu pedi para você cantar. Para que tentar mostrar aquilo que eu não sou? Se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu
coração. Em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor. Por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Oh meu Deus, eu oro, meu Pai, por esta criatura. Eu sei que não adianta orar por uma pessoa que não quer se arrepender, mas essa pessoa que está agora, meu Pai, no canto da sala, de joelhos, talvez em lágrimas. Meu Pai, é como se essa palavra tivesse tirado a máscara dela. É como se a máscara dela tivesse caído no chão. E ela está completamente desesperada. Porque, meu Deus, o pecado dela veio à luz. Hoje ela se vê uma pessoa condenada. Mas, meu Pai, é como aquele homem da cruz, aquele malfeitor que estava na cruz. Meu Deus, eu imagino que tipo de pecado ele cometeu para merecer uma morte. Não é qualquer pecado. Mas lá naquela cruz, aquele homem esboçou um arrependimento. Ele disse: olha, nós merecemos. A palavra que ele disse foi essa: nós merecemos estar aqui, mas este homem nada fez. Quando ele disse nós merecemos, meu Pai, acredito eu que quando o Senhor salvou ele, disse hoje estará comigo no paraíso, não foi porque ele pediu para o Senhor lembrar dele, porque o Senhor nunca esquece de ninguém, mas quando ele disse nós merecemos esse castigo. E quantas vezes, meu Pai, nós merecemos sim um castigo. Nós merecemos passar por muitas coisas que passamos. Há quem hoje está vivendo, meu Pai, um inferno e se fazendo de vítima, dizendo assim: poxa, por que está acontecendo isso comigo? Mas porque a sua memória é curta, ela se esqueceu dos pecados que ela vem praticando, da vida errada que ela vem vivendo. Mas se ela agora olhar para dentro de si, ela vai dizer assim: realmente, eu mereço estar passando o que eu estou passando. E é quando o ser humano reconhece, meu Pai, que nasce o arrependimento. É aí que vem o perdão. É aí que vem o livramento da pena. Porque o Senhor, meu Pai, o Senhor não inocenta o pecador, mas perdoa o arrependido. Então, minha amiga, você aí agora na sua casa, peça perdão. Não justifique o seu erro, não justifique a sua falha, não culpe a ninguém, porque a escolha foi sua. Apenas diga: Pai, eu errei,
Pai, eu pequei, mas eu te peço, perdoa. Perdoa o meu pecado, perdoa o meu erro, perdoa a minha falha. Tenha misericórdia de mim. Diga para Ele: eu quero mudar, Senhor. Eu quero a partir de hoje mudar. Se você está de joelho, diga para Ele: eu vou me levantar daqui, meu Pai, para mudar a minha vida. Eu vou limpar a minha vida, eu vou tirar toda a sujeira. Eu vou tirar tudo que me une a esse passado sujo. E eu quero viver uma vida diferente. Eu quero ser uma pessoa diferente. Ó Espírito Santo, vai agora de encontro a essa pessoa e lava ela com o sangue de Jesus agora. Purifica ela, meu Pai. Liberta ela. Que a consciência pesada, maltratada, pisoteada pelo diabo, que dia e noite acusa essa pessoa, seja livre agora. Deus te perdoa. Seja lá qual for o teu erro, o teu pecado, seja perdoado. E Deus diz para você o que Ele disse para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério: aonde estão os teus acusadores? Eu não te condeno. Vai e não peques mais. Receba o perdão de Deus. Receba a paz verdadeira que vem da salvação, em nome do Senhor Jesus. Situações nessa vida, situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, e os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo. Tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. E Jesus está te erguendo agora. Fique de pé se você puder, se não sentado mesmo. Receba a paz. O Espírito de Deus que está aqui agora nesse altar, Ele visita você aí agora, na tua casa, no teu escritório. Você que acompanha pelo rádio, numa chácara, numa fazenda, no seu automóvel, aonde quer que chegue essa oração, seja livre do pecado. Receba
uma nova chance, aleluia. Deus faz de você agora uma nova criatura. Aí onde você está, agradeça a Deus pela tua salvação. Pode agradecer a Ele. Isso, diga para Ele: obrigado, Jesus. Muito obrigado, porque eu creio que o Senhor me salvou nessa tarde. Nós te louvamos, meu Pai, e glorificamos o teu santo nome, aleluia. Santo, santo é o Senhor, digno é o nosso Deus, de toda honra, de todo louvor e de toda glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga amém e graças a Deus. Deus está contigo. Pode ter certeza que se houve um arrependimento sincero, houve também salvação. E a sua consciência agora vai ter paz. Vai ser a tua melhor noite de sono em muito tempo, em muitos anos, né? Pode ter certeza disso. Agora, se possível, se você vinha vivendo uma vida totalmente contrária à palavra de Deus, procura a Igreja Universal ainda hoje. Vá agora mesmo, assim que terminar essa transmissão. Chega na igreja, fala para o pastor que estiver aí: pastor, me batiza. Eu acompanhei a programação e tomei a minha decisão de me arrepender da vida errada. E ele vai te batizar nas águas, e pode ter certeza, nunca mais o diabo vai poder condenar você. Eu quero fazer uma oração agora e pedir por todas as pessoas que têm sido colunas da casa de Deus, porque essa transmissão, essa programação e todos os trabalhos realizados pela igreja só são possíveis de se manterem por causa das pessoas que têm sido uma coluna, através dos seus dízimos, pessoas que têm vindo à igreja fazer as suas ofertas, porque eu sei que os dias não estão fáceis, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, e há uma preocupação muito grande, cada um com a sua casa, com a sua família. Está certo, você tem que mesmo cuidar da sua casa, da sua família, mas não vire as costas para a casa de Deus. A gente vê lá no livro de Ageu que quando o povo de Israel saiu da Babilônia e a cidade de Jerusalém estava completamente destruída, o povo começou a cada um correr atrás da sua própria casa, reconstruir o seu lar, o seu trabalho, a sua família, que não estava errado, mas a casa de Deus tinha ficado em ruínas, e Deus reclamou isso com o povo. Ele disse: olha, cada um de vocês corre atrás da sua própria casa, e a minha casa permanece em ruínas. E na época Deus alertou, ele disse: olha, enquanto a minha casa estiver em ruína, de vocês também vai estar. Em outras palavras, quem cuida de vocês sou eu. E Deus chamou para que as pessoas trouxessem para a casa de Deus a lenha, a pedra, e se reformasse a casa de Deus. Então eu sei que são tempos difíceis, mas não é tempo de abandonar a casa de Deus. Por isso, se você pode, hoje mesmo, aí agora na sua casa, separa uma oferta, seja ela de 100, de 1000, de 50, não importa o valor. Se você tem como ir até a igreja levar a sua oferta, vá até a igreja, leve a sua oferta, ou então faça uma transferência. Daqui a pouco eu vou colocar para você as contas da igreja para você fazer a transferência. Apresenta a Deus o seu dízimo, ou então uma oferta de fé. E aí você vai nos ajudar a manter a obra de Deus, a continuar levando a palavra de Deus. Eu vou pedir para você fazer o seguinte: você que está aí na sua casa agora, você vai preparar um jarro com água como esse aqui, ó. Um jarro com água, qualquer jarro. Pode ser até um copo, uma garrafa. Eu vou consagrar essa água que está aí na sua casa. E se você tiver fé para isso, você vai apresentar a Deus uma oferta, a sua fidelidade, o seu dízimo, ou a oferta que você tiver vontade de fazer. E eu vou lavar suas mãos através da fé. Eu vou pedir depois que eu consagrar a água para você lavar suas mãos, determinando que as mesmas mãos que se estendem para dar, vão se estender também para receber, porque Deus vai fazer chegar às suas mãos muitas bênçãos, muitas vitórias. Então, enquanto você prepara a sua jarra com água, a sua garrafa com água, vamos cantar uma canção. Canta aquela canção: Vem Espírito Santo, vem me tocar. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Sua presença
tua presença é tudo. é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, Para te adorar. pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração. E mesmo eu sendo falho, Me amas. me amas, me amas. E mesmo eu nada tendo, E mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, nome precioso. Jesus, Jesus, nome precioso. Bom, a minha água já está aqui preparada. E enquanto eu fizer a oração, eu vou pedir para o câmera focar bem aqui a garrafa com água. E é como se eu estivesse colocando a mão sobre essa água que está aí na sua casa. E nós vamos consagrar essa água pela fé. E em seguida nós vamos pedir para você lavar suas mãos. E a bênção de Deus vai estar aí com você. Espírito Santo, em nome de Jesus, eu imponho a minha mão sobre essa jarra com água aqui, no altar. E é como se eu colocasse a minha mão sobre essa jarra com água que está aí nessa casa. Esse copo com água, essa garrafa com água. E seja essa água, meu Pai, santificada, consagrada pelo Teu poder. O Senhor sempre usou a água como um instrumento do Teu poder. A gente vê a presença da água quando o Senhor abriu os olhos do cego de nascença. O Senhor fez lodo, passou nos olhos e mandou que ele se lavasse. O elemento água estava ali presente. A gente vê na criação a água presente. Diz lá que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, meu Pai, que o Teu Espírito paire sobre essas águas. E essa pessoa que num ato de fé, de hoje para domingo, meu Pai, essa semana ainda, ela vai vir ao altar de uma Universal, aqui ou em qualquer lugar, e vai apresentar ali uma oferta que ela separou ali agora, ou a fidelidade dela. Meu Deus, da mesma maneira que ela estende a sua mão para ajudar a sua casa, estende a mão para a casa dela também. Não deixa faltar nada nessa casa, supre todas as necessidades. Meu Deus, seja essa água consagrada, abençoada, que ao lavar as mãos, seja as mãos dela, meu Pai, prósperas, como próspera é a alma dela. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga que assim seja. Eu vou pedir para agora você pegar essa água e você vai, num ato de fé, lavar as suas mãos, lavar as mãos de todos que estiverem com você aí na sua casa. Enquanto você lava as mãos, para quem precisa, se você precisa das contas da igreja, você diz assim: pastor, eu sou do grupo de risco e não posso sair de casa. A minha família não me permite, mas eu quero também fazer a minha doação. Então vai aparecer aí agora as contas da igreja. Você pode fazer um print com o seu celular ou tirar uma foto, se você estiver acompanhando da televisão de casa. E assim que fizer a sua transferência, envia para esse WhatsApp aí o comprovante, para que a gente possa conferir aqui junto ao banco a sua doação. Enquanto você está vendo aí e tirando a foto print, canta aquela canção: a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia.
A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. A palavra de Deus, a palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Se eu honrar e bendizer ao meu Senhor, obedecer, eu comerei o melhor desta terra. E olha, com certeza você vai comer o melhor dessa terra, porque essa é a vontade do nosso Deus. Vamos fazer a última oração agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, por mais um dia de vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, meu Pai, porque a tua palavra disse: em tudo dai graças. E nós te damos graças, meu Pai, por mais um dia de vida, porque muitos queriam acordar hoje e não acordaram. Mas cada dia nós temos uma oportunidade de salvar mais uma pessoa, de levar a tua palavra a mais um perdido. E eu tenho certeza que através dessa live, meu Pai, houve salvação. Ainda que uma pessoa, meu Pai, se uma pessoa se arrependeu, então houve festa nos céus. Ah, meu Pai, muito obrigado. Agora eu te peço, meu Deus, abençoe a todos, todas as famílias. Meu Pai, eu quero que o Senhor acampe os teus anjos ao redor dessa pessoa para guardá-la, para livrá-la de todo mal, de toda praga, de toda peste, de todo vírus, bactéria, seja do que for. Protege, meu Pai. Mas, acima de tudo, nos proteja das piores de todas as pragas, que são as tentações. Por isso eu termino essa live com a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? E graças a Deus. Gente, tchau. Fique com Deus. Deus abençoe a todos. Mas eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me